Arnaldo, tudo bem? Olha aqui que eu tô com duas coisas aqui, ó. Nossa, que maravilha! Que sempre lindas. Cada dia mais. Ah, peraí, eu vou tirar uma foto Eu aqui. tirei uma foto, dá um sorrisão. Olha que foto linda, adoro essas fotos. Tá linda mesmo. Elas vieram dar oi aqui. Desejar boa live, né, filhas? Sim, boa live, tchau, beijo. Agora que Pronto. horas são? São que horas são? Aqui são 6 horas da tarde. Ah, nossa, 2 horas menos. Então tá bom, 2 horas. é muito cedo para a criança dormir também, né? Elas vão dormir às 8 horas, elas estão na cama. Então eu termino a live e corro com elas, dou jantar, banho, né, e cama. A Gente, criança tem que ter uma hora de sossego, manter a disciplina. é verdade. Não abro mão das 8 horas na cama. Doutora Arnaldo, obrigada. Primeiro eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelo apoio no Dia de Dor 2025. Assim, ele está sendo incrível, incrível mesmo. E também eu quero dizer que não tem como ser diferente, né? Às vezes as pessoas falam assim, só o doutor Arnaldo, mas o senhor mudou a minha vida inteira, né? O senhor não mudou só a maternidade, de verdade, assim, o senhor mudou eu troquei meu trabalho, né, minha carreira, que era de telecomunicações, hoje eu sou, né, faço esse trabalho aí online. E fora isso, assim, a primeira live que eu fui convidada para fazer depois da maternidade foi sua. A primeira pessoa que eu convidei para fazer uma live foi você. Nossa, Depois, primeiro podcast, né, o OvoCast, foi contigo. Então, assim, eu tenho muita gratidão, muito respeito, assim. Eu sou muito abençoada por ter tido você como ferramenta, como instrumento de Deus na minha vida, de verdade, assim. Obrigada mesmo. quando você me agradece, eu fico muito feliz. Mas, é lógico, toda vez que a gente faz um tratamento e é bem sucedido, os pacientes agradecem muito. O que eu acho mais interessante, mesmo ontem chegando em casa com alguns presentes até bastante sofisticados, e encontrei com um dos vizinhos, falou, nossa, quantos presentes. Eu falei, é incrível. Eu faço as coisas com a maior naturalidade, não faço nenhum tipo de esforço para fazer meu trabalho, é uma coisa da minha natureza. Eu comentei, é a mesma coisa que a gente faz para ir na academia do prédio que nós vamos juntos. É como se a gente ganhasse para ir na academia, a gente não faz aquilo porque a gente quer fazer, tem prazer. Então, e vindo de você, eu achei que foi uma vitória muito grande por tudo que você faz. Eu já falei, repito isso, eu te chamo de embaixadora da doação, porque esse resultado está repercutindo em várias mulheres do Brasil inteiro, o mundo afora. Eu sempre mando entrar no seu Instagram, porque quando você apresenta as suas filhas lindas, maravilhosas, gracinhas, e assim, muito familiar, parecida com vocês. Eu acho que são um presente para todas as pacientes, porque elas se sentem muito mais confortáveis em construírem as famílias delas dessa maneira. E é uma prova que a gente vê no dia a dia, nós aqui trabalhando com ovo doação, cuja frase que elas mais repetem depois de bem-sucedidas por que eu demorei tanto para ter feito isso? De verdade. Essa frase se repete e eu acho o máximo. Eu tenho assim, a Mariana e todos que estão aqui têm muito prazer. Eu botei um vídeo ontem das duas estagiárias da enfermagem que ficaram aqui 2 anos comigo e elas me presentearam, esse não coloquei, eles vieram me presentear com uma cartinha de gratidão por o tempo que estiveram aqui, por esse contato com essas pacientes. Uma cartinha linda que eu vou colocar, não deu tempo para colocar. Eu quero colocar essa cartinha delas isolada, assim. E eu fiquei muito feliz porque elas gostam muito daqui, gostaram. Por mim, eu contrataria todas elas se fosse possível, mas não dá se todo mundo que eu gostava. Mas elas foram muito dedicadas, eu adoro elas. Mas a maneira que elas sinalizaram que esse caminho, para quem não sabia nada e conheceram, elas acham o máximo. Então, a gente até coloquei no vídeo que eu dei para ela de presente, que eu coloquei que
você ter emoções é muito bom, mas inspirar emoções é muito melhor, porque elas ficam tão emocionadas e felizes. Então, todo esse meio que nós vivemos aqui é um meio que, graças a Deus, estatisticamente, temos mais felicidades do que frustrações. Faz parte de ter as frustrações que a gente compartilha com os pacientes, sabe como é duro, tudo que elas fazem. Você passou por frustração também nisso aqui, sabe o quanto é difícil. Então, você não tem que agradecer. Eu que fico feliz por ter ajudado para você e você está refletindo a sua felicidade para milhares de mulheres, mostrando como essa maneira de formar famílias é maravilhosa. Ah, é verdade. Só passando por isso para a gente entender o que que é. E eu fico tão feliz quando eu recebo mensagens de que as pessoas falam. Tem vezes que eu falo com as mulheres, assim, com pacientes, com seguidoras, que eu nem lembro o que eu falei. Aí depois passa quase um ano. Hoje, essa semana também eu postei uma que falou comigo em fevereiro, e aí agora ela estava agradecendo que ela já está com gêmeos nos braços, né, em casa. E eu fiquei tão feliz, eu falei, olha, eu nem lembro o que eu te falei, sabe, de tão verdadeiro, de tão importante para mim, sabe, doutora Arnaldo, para mim o mais importante é naquela transferência que você fez, que eu falei, Deus, é a última tentativa, falei para você, olha, tem que ser golaço agora, porque eu não aguento mais. E eu prometi para Deus que eu ia ser a voz, que eu ia levar essa voz para as pessoas não passarem tão solitário, tão dolorido, com tanta falta de informação como eu passei. E eu estou fazendo isso, sabe? Acho que estou fazendo com excelência, só tenho tido coisas boas no caminho, sabe? Acho que Deus me protege, me abençoa das coisas ruins que acontecem, a gente aprende, né? Então, assim, o meu maior objetivo é deixar um legado para as minhas filhas e que elas não tenham barreiras nenhuma e que elas possam ser a continuidade, sabe, da minha história. Eu quero que elas sejam a continuidade, que alguém falar assim, questionar qualquer coisa, não é sua mãe? Eu falo, imagina, é minha mãe todinha, né? Então é isso, assim, para mim foi super importante que você tenha mostrado para elas o laboratório. Então, eu falo para as pessoas, não é que não é importante o DNA, óbvio que é, claro que é, mas não é isso que define família, não é isso que define amor, não é isso que define a característica, o jeito delas, a personalidade delas, não é o DNA que faz isso. Elas serem do jeito que são, não é o DNA, sou eu sou o DNA delas, assim, eu tenho muito orgulho disso, sabe, doutora Arnaldo? Então, obrigada, por isso que eu falo para as pessoas, gente, a hora que vocês entenderem, né, isso, e passarem por isso, e tiver os filhos, né, os seus filhos, suas filhas, enfim, nos braços, vocês vão entender esse meu entusiasmo hoje com tudo isso, sabe? Porque vale muito a pena. Eu vou comentar com você, pena que os bastidores da visita que elas fizeram ao laboratório não foram mostrados, mas eu vi os bastidores da alegria delas. Elas são muito engraçadas e divertidas. Isso não é mostrado no vídeo que você apresentou. Mas os bastidores, se pudesse fazer aquele momento delas, é muito engraçadinho, elas deitando na maca e não sei o que, se divertindo com aquilo, curiosos, né? E você falando para não colocarem a mão, porque, lógico, coisa mesmo de criança, querer, mesmo colocando a mão, a gente fica um pouco preocupado, claro, que são coisas muito delicadas, mas esse comportamento delas mostrou a felicidade que não deu para ver os detalhes do vídeo que você fez, mas eu guardo muito bem na minha memória a alegria dela sendo naquele lugar, foi muito bacana mesmo, foi ótimo. Ai, que legal. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. As pessoas estão curiosas, né, para falar sobre a live, né? Então a live, gente, só para a gente ter um direcionamento, essa live faz parte do projeto de Eduar Fertilidade também, que o doutor Arnaldo está me apoiando. Ele também está doando, a IPJ está doando consultas gratuitas, tá? Que vai ser a partir de janeiro, e depois eu vou falar para vocês como que vai ser esse filtro, essa seleção, para a gente distribuir isso direitinho. Mas pacientes vão preencher o formulário na bio, e aí eu vou conversar com vocês para direcionar direitinho. Fora isso, tem os livros. O doutor Arnaldo tem um livro maravilhoso, que eu amo seus ovários, assim, de ponta a ponta, assim, é bem legal. Eu tenho o livro, eu li, é bem legal, vale a pena. Então, assim, hoje a gente está fazendo mais uma live, gente, que eu estou com uma semana de lives só para trazer cada um com uma informação. E não tinha que ser diferente, né? Não dava para ser diferente o doutor Arnaldo estar fora com ovo doação. Então, hoje a gente vai falar, a gente vai tocar em doação de gametas, e as perguntas que vocês tiverem pode mandar, porque eles entendem de todas as técnicas, tá, gente? Inclusive congelamento de óvulos com doação compartilhada. Então, assim, a IPJO é completa. A gente vai falar sobre a doação, porque obviamente tem uma ligação comigo, né, que a gente
gosta de falar sobre isso também. E o doutor Arnaldo, o olhinho dele brilha quando ele conta, né? Quando ele fala da gota do oceano, né? Então, assim, vai ser bem especial, gente. E tem muita gente no meu grupo também, do WhatsApp, que faz atendimento também com o doutor Arnaldo. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre doação de gametas e as dúvidas que as pessoas tiverem. Então, obrigada, doutor Arnaldo. Olha só, gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Quem tiver dúvida, procura mandar na caixinha de pergunta do lado do comentário, porque às vezes eu não vou ficar lendo o tempo todo, eu posso me perder. E a gente já tem várias perguntas que eu deixei na caixinha. Ainda está valendo a caixinha de pergunta no Stories, então a gente já tem bastante perguntas, tá? Então eu vou seguir a sequência das perguntas que já enviaram. Tudo bem, doutor Arnaldo? Quer adiantar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, eu gosto muito desse tipo de perguntas. Você sabe que quem me acompanha, que todo domingo eu faço as minhas perguntas cabeludas, eu conto que eu comecei isso como um passatempo na época da pandemia, mesmo para preencher o tempo. E veio da minha cabeça perguntas cabeludas, que a gente brinca assim entre nós, um tipo de expressão que eu uso, e de um modo geral isso foi crescendo de tal forma que eu todo domingo eu respondo perguntas para os pacientes, 50 perguntas, para que eles acham que se eu me canso, eu não me canso, porque é um enorme prazer responder aquelas perguntas aos domingos. Então, responder perguntas é bem objetivo, direto, e eu tenho como hábito ir direto ao ponto. Pergunta que eu vou direto, é para resolver. Todas as minhas consultas, que principalmente aquelas que vêm de outras cidades e longe, eu sempre mando um folheto para preencher alguns detalhes. E antes de começar, eu faço uma avaliação, e aí falo, nossa, o senhor fez a minha consulta em 12 minutos. Eu falei, mas não foi bom? Ela falou, não, foi espetacular. O senhor em 12 minutos compreendeu as minhas necessidades, já falou o que eu queria, e está resolvido. Eu falei, mas esse é o objetivo de cada consulta, entender as necessidades de cada paciente. Exatamente. Então, quando eu vejo alguém que veio, por exemplo, nesse caso, tenho 47 anos, eu tentei com meus óvulos 3 vezes, nunca tive embrião, e ela nem manda mais antimileriana. Eu falei, como é que você quer engravidar? Com os seus óvulos ou óvulos de doador? Eu já pergunto assim para saber em que porta que eu vou entrar. Então, quando tem essas perguntas, eu gosto de responder e acho que tem que ser abrangente, objetivo, já cercar de todos os detalhes para que as pessoas fiquem satisfeitas. Então, comentar assim especial, já falei sobre o que eu acho dessa sua posição de mostrar como é a sua vida, como é bom ter uma família independente da origem do óvulo, que não tem nenhum significado, como você falou, que eu falo com essa expressão que a importância do óvulo é a mesma importância de uma gota de água doce no meio do oceano, que não muda o sabor da água salgada e nem a grandiosidade do mar. É verdade. Sabe disso. O que vai valer mesmo é o tamanho do oceano, água salgada, está lá o mar, sei lá o que você fizer. Então, é essa maneira que eu vejo todos esses detalhes. Legal. E depois a felicidade da mãe, a família. E as pessoas não lembram mais de nada, porque minha filha. Eu tive muitas emoções aqui, toda hora eu vejo alguém falando alguma coisa, não me lembro de nada. São meus filhos, estão aqui, meu filho está aqui, é lindo demais. É verdade. Então, para a gente começar, gente, eu vou começar com a pergunta da Rotina Cosmos Meus, alguma coisa assim. Ela fez uma pergunta que, a partir da resposta que eu vou dar, a gente vai começar a fazer as perguntas e respostas para a gente ir seguindo, tá bom? Ela pergunta para mim, né? Com quantos anos você foi para ovorecepção? Eu descobri a infertilidade para ovorecepção, eu tinha 41 anos e 8 meses. Foi aqui nos Estados Unidos. Com um atendimento horrível, o médico, eu não tinha ideia, isso foi em 2014, eu não tinha ideia do que ele estava falando, ele me deu 10 minutos para decidir, com meu marido. E como eu não consegui decidir isso, ele me deu uma solução, que a solução para ele foi fazer coito programado e inseminação artificial, e eu fiz por uns 8 meses. Então, se eu tinha reserva ovariana 0,03, se eu tinha alguma chance naquele momento, eu perdi todas no tempo que eu fiquei tentando isso, e aí me veio uma luz e que me direcionou para o doutor Arnaldo, e a partir do momento que eu comecei com ele,
eu quis tentar uma vez com meus óvulos e ele me alertou não, ele me direcionou assim muito bem, e eu também falo isso para as pessoas. E ele falou, Lu, você pode até às vezes achar que a gente está querendo ganhar dinheiro, que não é isso, mas é que a probabilidade é muito baixa com a sua reserva. Ele falou com todo o cuidado do mundo. E eu falei para ele, eu sei disso, mas eu preciso passar por etapas para entender, porque se amanhã ou depois... eu lembro, como eu estava na sala, assim, sentada na frente dele, tinha uma planta, assim, eu olhei para aquela planta no canto e falei, se amanhã o meu filho tiver um comportamento diferente do meu e eu não passei por essa etapa, eu posso me culpar porque eu me conheço. E aí eu não posso fazer isso com o filho, então eu prefiro pagar a minha tranquilidade, né? Mesmo sabendo que os riscos são baixos. E ele concordou, ele me abraçou, ele me apoiou em todas as minhas decisões, mas me alertou, né? Então, eu sabia das probabilidades. Óbvio que quando eu tentei, eu acreditava que pudesse dar certo, porque eu falei, se eu tenho 0, alguma coisa, eu ainda posso ter 1. E aí eu pedi, Deus, a resposta tem que ser nesse. Se der certo, vai dar certo. Se não der certo, eu preciso ir para o próximo passo. Então, não deu certo e eu fui para o próximo passo. Mas eu tentei com os meus óvulos, mesmo com uma reserva muito baixa. Então, ela pergunta, com quantos anos você foi? Eu já respondi. Ela já fez FIV, eu nunca tinha feito uma fertilização in vitro, tá? O antimuleriano meu era mais baixo. Eu não sei se vou direto para ovorecepção e tento com os meus óvulos. Então, essa pergunta de você já ter feito FIV e se você vai com uma reserva dessa, aí o doutor que fala, porque eu não sou médica. Não, mas sempre é um momento difícil. Eu pergunto sempre algumas coisas para ver em que fase da vida que ela está, porque as pessoas têm hoje em dia muita informação disponível. Então, eu vou conversando com ela e vejo que momento que ela está. E eu pergunto, você quer fazer de uma maneira carinhosa, você quer fazer com que óvulos? Eu quero tentar com o meu. A maioria já tem uma ideia. Eu falo que a estatística é muito baixa, mas também eu uso a minha religiosidade. Eu falo, para Deus nada é impossível. Não vou dizer para você que é impossível, mas a chance é muito baixa. Sempre quando me perguntam, nas minhas perguntas cabeludas, qual é a minha chance com tal critério aqui? Eu falo, chance sempre existe. A chance pode ser pequenininha ou grande. Então, pouca chance não é impossível. Eu falo isso porque eu já fui e sou surpreendido algumas vezes com resultados que são quase impossíveis e dão certo. Então, assim, eu tenho que ser claro e transparente com a paciente e avaliar alguns detalhes da vida dela. Depende do fôlego que ela tem, fôlego emocional, fôlego financeiro. Eu já recebi pacientes que falaram, doutor, eu só posso pagar um tratamento, qual que o senhor me recomenda? Eu falo, doação. Eu tive um caso que eu já contei para os pacientes, e conto com frequência, uma paciente da Bahia, com 41 anos, com uma reserva ovariana baixa, não tinha feito nenhum tratamento, e ela falou, eu quero já fazer doação, mas eu falei, você não vai nem tentar com seus óvulos, você vai ter uns 3 ou 4 óvulos. E ela falou o seguinte, doutor Arnaldo, eu tenho 40 mil reais, se eu usar esses valores para usar com meus óvulos, eu não vou ter como fazer com o óvulo doado. Então, eu quero ir naquele que tem maior chance, porque eu não vou conseguir mais dinheiro do que eu tenho. Se eu gastar o meu dinheiro com meus óvulos, com uma chance pequena, eu quero ser mãe, então eu não estou mais ligando para o óvulo, eu quero a maternidade. Eu falei, você devia ser da fazenda, porque você sabe muito bem lidar com a economia, né? Eu tenho aquilo. Então, eu sempre falo e explico, a grande maioria das pessoas que nunca experimentaram, querem ter uma chance, eu concordo plenamente, porque eu entendo, a ideia é essa, eu preciso fazer uma vez para ver que deu errado. As pessoas precisam dessa certeza. Eu entendo perfeitamente, eu tento, aí eu falo como é que é, algumas querem repetir mais um pouco, a gente vai explicando, mas sempre com a transparência da verdade, porque a gente sabe o quanto é sacrificado o tratamento, o desgaste emocional, expectativa, injeção, ultrassom, custo financeiro. É uma opção dela. Doutora Arnaldo, o senhor acha que tem limite
Uma pessoa que está tentando, assim, limite em duas situações, né? Tem a pessoa que está tentando com os óvulos dela, já tentou 5, 6, 7 vezes e não deu, e ela continua tentando, sabendo que de repente ela tem um caminho para ovulação. Então, essa é uma paciente. E a outra paciente é aquela que já tentou de tudo, inclusive com óvulos doados, e não conseguiu. Existe limite ou o limite está na pessoa? O que você Não, acha? o limite é mais na pessoa. Aquela com os óvulos próprios, eu acho que ela vai tentando. Hoje em dia, graças a essa abertura que você dá para as pessoas entenderem melhor, a gente explicando, hoje em dia tem mais pessoas se mostrando que o óvulo não é dela. Para o mundo mudou muito, porque nesses congressos internacionais que eu vou, antes não existia stand de banco de óvulos. Hoje em dia, o congresso americano, que eu vou todo ano, mesmo no europeu, tem 8, 10 estandes de bancos de óvulos. Então, a coisa está ficando muito mais comum. Então, as pessoas começam a aceitar essa condição depois de um tempo. Agora, se a pessoa não conseguiu ainda resultado com óvulos de doadora, saber qual o detalhe. Se é um problema uterino, que realmente ela pode ter algum problema no útero, eu tenho que partir para o útero de substituição, algo que não é nada fácil aqui no Brasil. Se ela não Uhum. parente até o 4º grau que esteja disposto a isso. É claro que em outros países, como nos Estados Unidos, tendo dinheiro é só escolhe qual barriga de aluguel Aluguel. que é útil de substituição, a pessoa tem isso, paga dentro da lei, é mais fácil. Algumas pessoas vão para outros países também fazer isso. Então, o limite vai se encaixando de acordo com o perfil da paciente. E tem pessoas que não desistem. Não desistem. Mas tem certeza, e quando me perguntam, tem certeza que não dá certo? Eu falo, não, não sou Deus. Para Deus tudo é possível, mas a sua chance é muito pequena. Teve de uma consulta que ela me perguntou, mas qual é a minha chance? Eu falei, olha, eu vou falar que a sua chance é 0,00002 devido à minha religiosidade e da minha fé. Ela falou, então tem chance. O marido mais astuto e rápido falou, você não entendeu. Ele falou que só deu essa porcentagem por causa da fé e da religião dele. Ele entendeu que era praticamente impossível. Eu falo que eu nunca desafio o poder divino, falando, olha, é impossível. Não, Deus controla tudo. Como acontece para algumas pessoas, que eu tenho que argumentar o oposto quando um dos membros do casal não quer fazer qualquer tipo de tratamento, porque a religião não permite, eu quero Uhum. isso. E eu, como sou católico, eu sou uma pessoa que segue os dogmas da igreja, e eu falo que, olha, Deus está no comando de tudo, porque se Ele não quiser, você não se preocupe, você não vai engravidar. Ele decide. Mas É verdade. agora, ele está te dando uma oportunidade que está colocando eu, se não for eu, pode ser um outro médico, te expondo a tecnologia para você usar. Foi ele que deu ao homem essa criatividade. Então, faça. Se for para não dar certo, não vai dar. Não É vai. isso aí. Então Não vamos para tem a próxima, que a gente está com um montão de perguntas aqui. Você está preparado, né? Então vamos lá, ó. Próxima pergunta. Óvulos doados, nenhum blasto, fragmentação DNA esperma 13%, cariótipo normal. O que investigar? Bom, então, se é cariótipo normal, não tem fragmentação, eu vou acreditar que o cariótipo dele é normal também. Não sei se ela falou, se ela comentou isso. Aham, falou que é normal. Bom, o cariótipo normal. Cariótipo normal. O que investigar? Não, aí pode ser uma coisa ocasional de os ovos da doadora, mesmo sendo bem selecionados, aconteceu. Isso acontece eventualmente para mim aqui. Eu dou uma garantia de ter pelo menos um blastocisto. Acontece. É claro, tem que se investigar, lógico, os hábitos do casal, ver como é que foi. Alguns detalhes da doadora já foi selecionado, pelo menos aqui é assim. Se não for, tenta outra vez. Aqui o nosso hábito aqui, quando as pacientes me perguntam qual é a garantia que eu dou, ou nós damos, é de ter pelo menos um blastocito. Então é no mínimo isso. Se não Acha que tiver, vale? Uhum. se não tiver, nós somos obrigados, eu reponho
uma outra doadora por minha conta. Vamos Legal. dizer que dos vários casos que eu tenho durante um ano, tem uns 2 casos que por nunca acontece isso. Mas a gente troca, faz uma outra doadora, E aí tenta de novo. e aí tenta outra vez. Você já Acha que vale investigou a pena, agora? doutora Arnaldo? Acho que vale a pena teste genético O ou teste de não? compatibilidade genético a gente faz. Virou um boom por causa da Mariana Rios, que falou isso. A gente já faz teste de compatibilidade genética quando tem mais um histórico familiar. Faz mais ou menos 2 meses, me ligou uma jovem paciente, quando eu vi a ficha dela, ela era lá de Rio Branco, ela de lá 23 anos. Eu falei, mas 23 anos fazendo uma consulta comigo. Quando eu fiz na parte online, uma jovenzinha muito simpática, eu brinquei com ela, falei, não sou pediatra, não. Com ela. Não, e aí eu achei ela brilhante. Ela falou, não, é que meu marido, ele é meu primo de primeiro grau, e eu quero fazer um teste de compatibilidade genética para saber qual é a minha chance de ter uma criança com problema. Eu falei, nossa, parabéns. Olha só, que legal isso. E eu subestimando a sua idade. Eu falei que era muito simples. Hoje em dia, o teste de compatibilidade genética é muito simples. É lá de Rio Branco. A gente manda o kit pelo correio. Chega lá, os dois colhem pela saliva, põe na caixinha de volta, manda pelo correio, vê o painel genético de um, vê o painel genético do outro e vê se eles têm algum gene comum que pode levar ao nascimento de uma criança. Eu acho brilhante essa distância enorme que, de repente, viramos praticamente vizinhos, tudo resolvido. Então, Legal. o genético ele leva mais a anomalias após o nascimento. Então, as indicações de teste de compatibilidade. Eu peço de vez em quando em situações complicadas assim. Mas você pede nessa situação de ah, proximidade com sanguinidade, ou você pede também quando tem um histórico familiar. Olha, na minha família tem tal doença. Você quer pesquisar? Você escolhe o gene, o painel. Deixa eu só abrir parênteses para as pessoas saberem mais detalhes, que nós todos temos 22 mil genes. Nós todos temos os mesmos 22 mil genes. O que nos torna diferentes um do outro é a maneira que cada gene se expressa. Então, você pode ter gene para o olho azul, pode ter gene para o olho, o que for, mas não se expressa em você. E também nós todos podemos ter genes recessivos para algumas doenças. Então, aí sim, coincidentemente, o homem e a mulher têm entre aqueles 22 mil genes, algum gene recessivo, podem ter uma doença dessa criança que vai nascer. Então, se alguém traz, olha, a minha família tem tal doença, então você pode pesquisar se ele também tem, se a mulher ou o marido tem. Então, é assim. Agora, para essa questão de não formar o embrião, como é um teste simples, extremamente, que não é um preço exorbitante, aliás, isso é mais um detalhe. Você, quando pede o painel genético, você pode avaliar um número e doenças se você quiser. Tem painel de 80 genes, 400 genes, 1000 genes, até o exome, os 22 mil. Mas aí você pede para essas situações. O painel genético, eu talvez conversaria, se eu perceber a angústia do casal, para então vamos fazer pela simplicidade do exame, não é nenhum valor Para assim absurdo. garantir. Para você ficar mais tranquilo. Mas eu acho que foi uma coisa mais daquele momento. Eu falei, durante todos os casos que eu faço, tem uns 2 por ano que acontece isso. Aí trocamos aquele momento, e às vezes até aquele sêmen que foi eliminado não está de boa qualidade, apesar de ter um espermograma normal. Você Uhum. inicia tomando algum remédio, o homem, alguma coisa que não anunciou para a mulher ainda, mas pode acontecer. Continuo respondendo a dúvida dela. Converse com a clínica onde você fez. Se você não teve nenhum blastocisto, provavelmente eles vão te repor essa doadora sem ônus nenhum. É o que a gente faz. E aí dá tudo certo na próxima vez. Legal. Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que tem muita aqui ainda. É, o que é e qual a importância dos estudos imunoxitoquímicos? Uau! KIR, citocinas e microbiota endometrial. Isso é a filigrana
dos tratamentos. Então, toda vez que eu vou, eu passo a minha vida indo para congressos internacionais afora, todo ano eu vou 3, já estou com a minha escala dos meus congressos do ano que vem já, eu vou ver detalhes que podem atrapalhar, e tudo aquilo que é mais diferenciado eu vou atrás. Então, quando você vê, por exemplo, você comentou, vamos começar pela microbiota endometrial. Isso ficou 3 anos para cá importante. Então, microbiota é a população de bactérias que nós temos no organismo. Nós temos trilhões de bactérias do bem. Temos a microbiota do intestino, da pele e do útero também. Quando hoje em dia os especialistas em medicina integrativa pedem a microbiota intestinal, e aí tem algumas alterações, tem uma disbiose, que é aquela população de bactérias normais do intestino estão em desequilíbrio. Aquilo pode causar algum mal no intestino. E a microbiota do útero é a população de lactobacilos, que será a população mais intensa. Se tiver com alguma bactéria nociva ou um desequilíbrio, é uma disbiose da microbiota uterina, e aí ela deve ser recalculada e compensada para que seja um equilíbrio perfeito para ter uma máxima chance de implantação. O imunohistoquímico avalia alguns marcadores, desde o CD138, que é muito conhecido, que é endometrite, depois tem o CD56, 16, o 63, 20, 45, que vai me caracterizar se é um endométrio citotóxico, hiperreativo, hipoativo, e aí fazer algum ajuste para a receptividade do endométrio. Qual que é o outro que está A falando? outra, ela falou do KIR, O que ela colocou do KIR, citocinas e microbiota endometrial. essa paciente, essa bem detalhista, estou gostando. O que e citocinas correspondem à resposta imunológica da mulher. Sempre eu ponho que a imunologia da reprodução, que eu gosto demais, é a capacidade que a mulher tem de tolerar aquele embrião no útero dela. Explicando melhor, quando nós chegamos no útero das nossas mães, nós trazemos uma carga genética da nossa mãe e do nosso pai. Isso seria um corpo estranho para nossa mãe. Mas nossa mãe nos tolerou, nos aceitou, nós desenvolvemos e nascemos. Mas nem toda mulher é assim. Podemos ter um componente imunológico que vai reagir contra a implantação. O KIR é um exame que avalia receptores das células natural killer. É muito complicado explicar aqui, mas pode ter um fator inibitório, porque para a implantação do embrião, você não pode ter células natural killer muito altas, nem muito baixas, tem que estar na média. Se tiver um padrão inibitório, você não pode, você tem que fazer reagir. Se tiver um padrão muito estimulado, você tem que diminuir. Então, você tem que normalizar. E as citocinas é para avaliar o perfil inflamatório do endométrio. Se você tiver o TH1 um pouco mais aumentado, está pró-inflamatório, é ruim. Então, com esses ajustes, que é a filigrana da reprodução, a gente vai ajustando a receptividade do endométrio. Não é todo profissional que pede esses exames. Então, tem a fertilização in vitro, para quem estiver nos ouvindo, o beabá, tudo não faz igual, né? Tá aquela injeçãozinha, vai estimula, 5 dias, vai, esteroidazol, 19, 20, aspira, fertiliza, acabou. Vai transferir, desce radiol, fascículo espontâneo, por dentro. Mas tem detalhes daquela pergunta, mas por que não implantou? Por que não deu certo? E essas respostas que a gente vai procurar. Então, eu sempre ponho que eu peço esses exames não para todo mundo, mas em algumas situações, que uma das frases que eu ponho como tema da minha vida é que o arrependimento é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter na vida. Imaginar que poderia ter feito algo melhor e não fez, e talvez poderia ter mudado o resultado e eu não fiz. Por que eu não fiz isso antes, meu Deus? Eu digo para as pessoas que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? E a oposição fala, mas ela teve que gastar mais R$3.000. R$3.000, sinceramente, para a fortuna que se gasta,
Isso é muito pouco. É Porque aí eu verdade. pergunto, quanto custa um beta negativo? Qual o preço disso para paciente? É muito Quanto difícil. ia para reverter esse resultado? 5 mil, 10 mil? Ela daria um jeito de buscar dinheiro onde quer que, onde for. Mas Exato. esses exames eu converso com a paciente e sempre estou atrás de tudo aquilo que pode ajudar a implantação. Não são coisas que eu inventei dentro da minha cabeça, fiz um laboratório, não. Eu sempre ponho as referências bibliográficas, de onde que vieram, quem foi que falou, e então eu vou melhorando isso. Então, respondendo essa pergunta, acho que não sei se faltou algum item, mas Não, falou de todos. o que a gente pede, hein? Essa deve me conhecer, porque eu peço isso e sempre negocio para essas pacientes receptoras quando já sabe que essa mudança de canal, vou receber óvulo doado, é o fim da linha para ela. É aquele momento que não pode dar nada errado. E eu não quero receber uma receptora e falar, agora eu vou fazer isso. Por que você não fez isso antes? Pergunta ela. Você pensa, Uhum. é lei o pensamento. Porque quando você vê o que falam os consensos europeus da Europa, que fala, só depois de 2 vezes que falhar é que você Falha. perde exames. Tem um detalhe: quem é que paga o tratamento na Europa? O governo. Então, e mesmo que não fosse, e sofrimento? Quanto custa o sofrimento? É Então, muito difícil. É difícil. Perda, falha, é difícil. então a minha consciência tranquila é para quem me conhece. E eu ponho sempre também essa frase: tem que dar acesso de primeira. Não é eu vou tentar nada, não, tem que ser agora, porque é até uma autodefesa, porque receber uma paciente que não engravidou é insuportável. É verdade. Porque sente a dor dela, não só eu, como toda a equipe PJ. Dói, dói a alma dela, do marido, mas a nossa também dói. Embora não seja minha culpa, eu estou junto, eu comparo muito a situação como se estivesse num carro parado no farol, ela ao meu lado, ali, vem alguém e bate e machuca. Eu estou parado, não é culpa minha, mas nós estamos juntos nessa. Ele se machucou do meu lado. Então, eu poderia não estar parado. Vou pensar, puxa, eu poderia não estar parado lá, poderia ter saído antes, qualquer coisa dessa. Mas é uma coisa que a gente fica sensibilizado. E aí eu falo que ainda bem que nós temos as alegrias e as frustrações. E as frustrações são aquelas que me movem para cada vez mais conhecer detalhes do que eu posso melhorar, fazer tudo o que eu puder para dar certo, porque aquilo é um É um prêmio. sonho, né? É um Aí, sonho. Bora para a próxima. Doutor, FSH 6,7, LH 2,5, estradiol 101,7. É ruim? não, a princípio está bom. Se a pergunta simplesmente fala, é ruim? A É. resposta não é ruim. Mas o que eu garanto com isso? Calma, tem mais coisa para você ver. Qual a minha chance, se com isso para lá, qual a minha chance de engravidar naturalmente? Bom, eu não tenho a menor ideia. Isso não significa que a sua reserva ovariana é boa, não sei a sua idade, não sei nada do seu marido, mas se a pergunta é simples assim, é Simples ruim? assim. É ruim? Não. Pronto. Então, bora para a próxima. Essa você vai gostar. Na epigenética, o que característica da mãe podem ser repassadas ao filho ou é só o meio? Não, a epigenética, para entender melhor, a epigenética é a capacidade do meio ambiente mudar a expressão dos genes que a pessoa tem. Então, a epigenética, nesse caso de ovodoação, aquela criança que tem a genética da doadora, o fato de estar no ambiente uterino, a epigenética faz com que aqueles genes que aquela criança tem. Vou voltar até um pouco para trás. Eu falei agora há pouco que nós temos os mesmos genes. Então, os genes da receptora, da doadora, são todos iguais. O que muda é a maneira que se expressa. Então, aquele ambiente dentro daquele útero vai colaborar para que os genes de interesse da mãe que está gerando se expressem naquela criança.
Eu dou um exemplo que as mudanças são da seguinte maneira. Da mesma maneira que você tem uma palavra, você fala secretária, esse é o gene da doadora. O que faz a mãe da gestante? Tira o acento do secretário, já mudou. Agora é secretaria, não é? Já mudou. Então é um pequeno detalhe. Então é uma coisa que muda a posição da vírgula, você já muda o sentido. Então eu ponho no meu site uma história aqui de Dom Pedro, que foi julgado um criminoso, e era pedindo para Dom Pedro dizer assim: após o julgamento, vírgula, não o mate. Isso quem colocou foi o amigo dele que botou no resultado, mas após o julgamento, não, vírgula, o mate. Quer dizer, era para matar. Então a posição da vírgula mudou toda a sentença. São esses detalhes. Então a epigenética, e tem coisas incríveis que variam, que continua a epigenética. E aí, sinceramente, a gente vê algumas coisas impressionantes. Aí eu dou um exemplo de um marido, de um homem que não tinha espermatozoide, tinha que usar um espermatozoide do banco de sêmen. E eu até botei naquele meu livro como Homens com H maiúsculo, porque aceitaram o banco de sêmen, que nem todos costumam aceitar. E aí ele falou: olha, a minha mãe se separou do meu pai quando eu era muito criança, e hoje em dia todo mundo fala que eu sou a cara do meu padrasto, eu sou igualzinho a ele. E as pessoas com convívio vão pegando aquela gesticulação, a maneira de falar, coisa desse tipo. Então, em resumo, a epigenética é a capacidade do meio ambiente mudar a expressão dos genes que a pessoa tem, que são todos os mesmos genes, que não se expressam na gente, se expressam em outro. Se tiver uma família, um tem o olho azul, outros irmãos não têm, porque se expressou diferente nele. Eu adoro epigenética. Eu sabia que você ia gostar. Vamos lá. Tentante 40. Antes de fazer essa pergunta, a gente só dá um recadinho para os comentários, que eu estou vendo um monte de pergunta nos comentários. A gente está respondendo primeiro as perguntas que foram na caixinha do Stories, tá? Porque tem bastante aqui também, e depois a gente segue para lá, tá? Então vamos lá. Tentantes 43 anos, marido 58, 5 punções, sem euploide. Uso de suplemento, investigação ou ovodoação? Quantos anos você falou? Ela colocou aqui, ó, tentante 43 anos, o marido 58, 5 pulsões, sem euploide. Uso de suplemento, investigar mais, né? Investigação ou ovodoação? Ela colocou 3 opções. Suplemento, sim. De qualquer maneira, suplemento, sim. Eu sou a favor do suplemento, que vai ter que ser ajustado de acordo com as necessidades de cada paciente. Resposta sim. O outro item que você falou... Investigação? Investigar. Ou ovodoação. Eu não sei que você investigou no sumário de 58 anos, o homem já perdeu algumas coisas. Deve ter, se tem uma fragmentação aumentada ou não. Então, tem que investigar esses detalhes também no homem. Agora, se passa para a ovodoação, aí eu vou cair naquele nosso primeiro comentário que nós fizemos. Qual é a chance de ela engravidar com 43 anos com esse histórico? Eu vou dizer para ela que 15% pode ser que ela tenha de chance. Bom, 15% não é zero, tá bom. Claro. E se for doado e o marido dela estiver perfeito, todos os exames ótimos? Pelo menos 70%. Mas também não é 100%, né? Também gosto de falar não gosto de ficar induzindo a um lado, porque as pessoas tendem a achar que tudo vai dar certo e é perfeito. Eu sou muito claro com isso. Então, a pergunta é: suplementação? Sim. Investigar mais? Sim. Ver o fator de idade masculina, que hoje em dia temos que valorizar. Eu botei no Instagram depois um comentário, que foi um congresso que deixou bem claro, que nem toda alteração no embrião cromossômica, que muitas vezes se fala, é dela, 43 anos. Nem sempre. Às vezes aquela aneuploidia parcial ou segmentar vem do homem. E uma informação legal também que eu acho, agora no dia 28 de novembro, a ONU soltou uma atualização, e nessa atualização que ela colocou para fertilização, dos pontos mais importantes que eles colocam, um é o diagnóstico, né?
o cuidado com o paciente, mas a parte masculina, né, do que está aumentando. Isso da ONU agora saiu faz pouco tempo, né? Olha, eu sei, e eu falo com um pouco de cautela, até estava no meu curso que o evangelista deu aula, ele deu uma aula muito brilhante sobre autismo e idade materna, foi muito boa. E eu falei que temos que ser muito cautelosos também com isso, para não desmanchar aquele relacionamento conjugal com alguns critérios. A parte masculina tem um peso, sim. Eu investigo e eu comento sempre de maneira sutil a importância da idade paterna. Eu investigo direitinho e coloco alguns riscos que estão envolvendo essa gravidez. De uma maneira bastante objetiva, não muito agressiva, porque também eu tenho que colocar que isso existe, mas mesmo assim é uma estatística baixa, mas existe. Então, eu coloco isso e realmente causa paterna, até idades mais jovens, hoje em dia está cada vez aumentando. Aliás, uma coisa muito clara, a fertilidade de todo mundo está cada vez pior. Nós falamos dessas jovens que vêm congelar ovo, que tem uma reserva horrível. Então, por quê? É poluição, é alimentação, é o estresse. Estresse. É, Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, gente, todas essas perguntas, essas respostas que o doutor Arnaldo está falando, a gente está falando de uma maneira bem genérica, tá? Porque ele não está te avaliando, também não está alterando nenhum protocolo de outro especialista, também é legal falar isso, para que vocês tenham ideia de que é uma coisa bem geral, tá? Ele não está vendo individualizando ninguém, porque não dá para fazer isso em uma hora de live, uma hora e pouquinho de live, tá? e eu gosto de deixar bem claro que médicos de excelência têm opiniões diferentes. Da mesma maneira que a Lula e o marido dela devem ter conflitos de ideias, você não pensa igual em tudo, vocês têm um. Aliás, não teria a menor graça se todo mundo pensa igual. Não, não sei o quê, lógico que a mulher sempre vence, porque é sempre o homem é muito mais fácil quando ele concorda com a mulher, não tem dúvida nenhuma, né? Mas ideias sempre tem. Então, na verdade, eu falo todos esses exames que comentei agora há pouco, sobre o que, sobre o citocina, tem mais que ser bobagem. Então, mas eu respeito. Eu Claro. sempre teve alguém me pediu uma indicação de um médico no Termos Cabeludas sobre um médico em Sorocaba. E eu conheço o Lister, que é de Sorocaba. Eu falei com ele também, doutor Muito Lister. competente, mas a gente não pensa igual. E aí eu mandei assim, olha, vou indicar o Lister, eu gosto muito dele, mas eu falo, ele não pensa como eu, não. Mas eu falo, clico e mando para ele a minha resposta também. Mas Ele isso que é mandou legal. assim, nós pensamos diferentes, mas nós nos respeitamos, certo? Isso é legal. Né? Então ele fala Vamos lá para comigo, a próxima, gente. Vamos lá. Companheiro positivo para HTLV, tipo 1. Quais as recomendações para FIV? em primeiro lugar, eu mando passar numa infectologista para ela fazer a carga viral e ver a importância desse HTLV. E aí ela vai me dar a recomendação se ela acha que tem que fazer algum preparo, fazer um isolamento, fazer a lavagem. Aí eu vou deixar a infectologista. Todas essas doenças que são assim, de rotina, o critério é ter um laudo do infectologista para caso venha uma vigilância sanitária e pergunte, eu tenho que estar bem amparado, que aqui não tem risco nenhum. Então, é assim que eu faço. Próxima pergunta, hein? Meu marido é obeso e já perdi 5 FIVs indo para ovodoação. Isso pode atrapalhar? Como eu falo para ele? Ixi, Maria. Isso é aquele problema que eu vou ser franco. É um problema. Como falar para ele é duro. Tem coisas que são muito difíceis aqui para mim. Marido que fuma cigarro demais. Além do cigarro, ele fuma outros tipos também de cigarros também. E você tem que falar, e eu falo. Ele fala que ele está sabotando o tratamento da mulher dele. A obesidade atrapalha. Hoje em dia já tem estudos mostrando que
obesidade masculina, não sou eu que estou falando, tem isso referência, aumenta a incidência de autismo na criança. Agora, ele tem que entender que, aliás, você é um problema de saúde hoje em dia. Todo mundo sabe hoje em dia que a obesidade é uma coisa ruim para a saúde dele. Tem gente que não quer aceitar, que tem que falar que ele precisa emagrecer e que isso pode causar. É claro que isso não é uma impossibilidade, porque eu já me dei muito mal com alguns comentários verdadeiros, alguns que eu me lembro do marido que fumavam, falava, e aí falava em ia parar. No final, teve 2 embriões, naquela época eu transferi a 2, vieram gêmeos saudáveis, e ele ficava, viu como o cigarro é bom? Ah, Ó, vamos para a próxima lá. Então, é assim, está respondido, né? Acho que tem que falar, eu também sou a favor de falar, por mais difícil que seja, para ela fazer essa pergunta, porque ela sabe a dor, que deve dar o calo, né? Ela deve saber o calo onde aperta, mas assim, é sempre melhor falar, porque se o sonho é do casal e isso está impactando, precisa ser dito. de uma maneira sutil, e hoje em dia está uma grande moleza perder peso. Depois que veio o Monjaro, todo mundo toma Monjaro hoje em dia. Monjaro virou uma coisa tão comum que é coisa estranha não tomar Monjaro. É Então, verdade. as pessoas hoje em dia estão se dedicando mais, e certa força de vontade, tem muito medicamento que ajuda demais. Então é isso. Legal. Próxima. Doadora 25 anos, 6 embriões e só 2 chegaram em D3. Transfiro ou não? O que pode ser? Doadora, 25 anos, e teve só 2 em Teve D3. 6 embriões, só 2 chegaram em D3. Seis, Transfiro ou não? 6 embriões, mas só 2 chegaram em D3. É. E por que não esperou chegar até blastocisto? Porque aí, aliás, deixa eu falar, eu não sou contra transferir em D3, não. Aliás, se você acreditar que vai transferir em D3, você tem que conversar com o seu médico mesmo. Tem que negociar com ele. Espera até blastocisto, vale a pena, porque é uma conversa particular. Normalmente, esses casos, se tiver só 2, eu espero até blastocisto. Se não tiver nenhum blastocisto, eu vou honrar o meu compromisso, no meu caso aqui do IPGO, e vou dar uma nova doadora para ela. Caso contrário, se você concordar em transferir em D3, é uma coisa com o seu médico. Se você transfere ou não, a conversa com o seu médico. E, na verdade, não dá para dizer se vai dar certo ou não, né? É aquela coisa, a gente já viu coisas que até Deus duvida, né? Então... Olha, eu tenho muitas coisas que gente que defende o Gleicher, lá em Nova York, e sempre fala que esse negócio de cada vez selecionar os embriões demais está levando a gente a perder casos que poderiam implantar. É uma hiperseleção. Então, às vezes, pode transferir em D3. Eu transfiro em D3 em algumas situações. Mas, no caso, se aparecer isso para mim, eu negocio com a paciente. De repente, ela mora em outro lugar, em outro país, isso que acontece muito aqui, quer arriscar? E dá certo. Nossa, tem muitas coisas que eu faço, mini-FIF para alguns casos, que pode ajudar. Eu não tenho uma resposta. Você depende da conversa que você tiver com o seu marido, com o seu médico. Um médico. Mas, bem legal. Vamos lá. Uma FIV não deu certo. Irmã adotiva vai para a FIV. Ela pode compartilhar os óvulos comigo? Nossa, essa pergunta é cabeluda. Essa vale para os de domingo à noite. Irmã adotiva. Irmã adotiva. Uma FIV não deu certo. Irmã adotiva vai para a FIV. Ela pode compartilhar seus óvulos comigo? Bom, dentro da lei que tem que ter parentesco, eu acho que irmã adotiva é uma pergunta difícil essa. Eu encaro como... É difícil essa pergunta. Acho uma boa pergunta. É difícil, né? Porque se é irmã, mesmo que seja adotiva, né? Só que fala pode adotar com até 4º grau de parentesco sanguíneo. Então, talvez a adotiva não é considerada, mas aí, de repente, vale pedir para o CRM uma autorização nesses casos? É uma pergunta complexa. Se for uma irmã adotiva documentada, que é irmã,
Eu acho que seria uma... Com certeza, eu já fiz durante um tempo, já fiz parte da Câmara Técnica lá, que não ficava, mas não gostava desse trabalho, fiquei pouco tempo. É uma coisa para você... vão ter opiniões divergentes. Não é do mesmo sangue, mas a irmã adotiva, aquele laço de afeto tem. É uma pergunta excelente. Eu acho uma pergunta que não tenho a resposta, mas eu faria uma consulta no CRM. Porque depois, se tiver documentada que a irmã, eu acho que no documento de... Aliás, você me perguntou uma coisa que eu nunca vi, uma certidão de casamento, como é que é diferenciado, se vem a filiação ou se vem isso adotado, vem isso explícito na certidão de nascimento, eu não sei. Então vamos combinar, o senhor vai atrás dessa pergunta, né, dessa resposta para ela. Quando você tiver, você responde a pergunta cabeluda e me marca. Que aí a gente responde para ela. Eu vou responder para ela, que a gente vai responder depois, porque é Eu bem não sei interessante mesmo a pergunta. como é que vem a certidão dessa criança, vem a sua adotada, filiação, pai e mãe. Foi uma coisa que eu não sei, eu nunca vi, nunca fui atrás. Obrigado pela pergunta que mandou, eu adorei essa pergunta, é cabeluda. Essa é cabeluda e a gente vai atrás para responder, então, depois com calma. Eu vou até te mandar depois, doutor Arnaldo, para a gente Gostei. responder para elas, porque foi bem legal essa. Gente, a gente está falando isso porque, assim, para ser doadora de óvulos, tem que ser anônima, essa é a primeira regra que era, e depois o CFM liberou para ser até parentesco de quarto grau, de até quarto grau, e ponto. Não tem nenhuma abertura como barriga solidária, por exemplo, que se você não tiver ninguém na família, se você tiver alguém muito próximo, você tem que comprovar para o CRM, para eles poderem liberar. Tem uma brecha na barriga solidária, não tem uma brecha para doadora. Né? Então, mas é irmã, né? Então, a gente vai atrás dessa pergunta, Eu vou dessa ver resposta. que vem escrito numa certidão de nascimento de uma criança adotada. Eu não sei, depende da fase que foi adotada. Eu não sei como é que é, mas eu fiquei curioso. Eu vou acabar isso daqui, vou dar uma pesquisada por minha conta Sim, mesmo. porque mesmo que venha na certidão né, que são filhos, que são irmãos tal, tem o sangue, né? Mas não importa o sangue, o que importa é o parentesco, né? Bom, Então, tá contigo agora. A peteca tá contigo nessa daí. muito bom. Então, vamos lá para a próxima, ó. Antimuleriano 0,31. No fim da reserva ovariana, é comum os óvulos não terem qualidade, mesmo jovem, 35 anos? Pode não ter qualidade. Uma reserva ovariana de uma jovem com antimileriano 0,31 é muito melhor que os outros óvulos de alguém com 40 anos que tem uma reserva melhor. Agora, não ter óvulos de boa qualidade pode ser também aquele ciclo, aquela onda folicular não era boa. Nós temos isso constantemente, de ter 10 óvulos e não eram bons aqueles óvulos daquele mês. Você muda alguma coisa no protocolo, muda uma suplementação e depois melhora. Mesmo sendo jovem, o fato de ter uma reserva baixa só significa que ela vai produzir um número menor de óvulos. Não tem nenhuma relação com a qualidade. Então, tem que mudar alguma coisa, ver qual foi o problema de alterações que teve, e aí pode ser uma característica da pessoa também. Mas você não consegue, com um ciclo definir, olha, é uma característica sua. Você precisa repetir, muda o protocolo, muda a suplementação, faz alguma coisa. E outra vez, óvulos ruins. Muda alguma coisa. Eu conto uma história muito interessante, para ter uma ideia do significado de óvulo ruim. Essa história é muito boa, porque era uma paciente que me procurou com 33, 34 anos, não engravidava, e aí ela optou por fazer por fertilização. Eu aceitei e tinha embriões muito feios, ruins, não engravidava. Fizemos 3, 4 tentativas, nada. Ela procurou uma outra médica, normal, não deu certo comigo, foi para outra médica, não conseguiu, só embriões feios. Voltou para mim e falou, olha, não aguento mais, já com 38 anos, eu quero usar óvulo de doadora. Falei, ok, eu acho que está bem indicado para você. Fizemos com óvulo de doadora e ela engravidou. Ótimo.
3 meses depois, ela volta e fala, como é que pode? Engravidei naturalmente. Aí, naturalmente, é aquela pergunta clássica, por que que isso aconteceu? Eu falo com bom humor, porque era um momento de felicidade e permitia algum tipo de brincadeira. Eu falei, porque você namorou por amor, né? Mas a pessoa só fica fazendo sexo pensando para engravidar, para engravidar. Quando a pessoa relaxa, esquece a vida, pode acontecer algum fenômeno melhor. Essa é uma história, mas tem outras semelhantes. Por que que antes era ruim e depois de 5 anos veio um óvulo que fertilizou naturalmente? 3 meses depois. Então, nós não temos explicações para tudo. Isso para ficar bem claro. Você Não sabe, dá para explicar tudo que as pacientes gostariam que a gente explicasse. trazendo esse mesmo exemplo que você está dando, eu fiz, não tem 30 dias, uma live com uma paciente, uma seguidora, que ela é mãe de óvulos doados, né? Ela começou aos 31 anos, não tinha reserva, descobriu tudo, ela é de Minas. Aí ela foi, fez todo o tratamento, não conseguiu de jeito nenhum, teve abortos, de gêmeos também, natural, enfim. Aí chegou uma hora que ela falou, minha reserva está muito baixa, com 36 anos. Vai para ovodoação. Foi para ovodoação. Conseguiu uma doadora, na primeira não deu certo, na segunda deu certo, ela engravidou de gêmeos. Aí os bebês têm 2 anos. Eu fiz a live com ela depois de um ano, em um ano, ela certeza que não tinha como engravidar por causa da reserva muito baixa, ela já tinha feito ovodoação com gêmeos, inclusive, engravidou naturalmente. Então agora ela está com um casal de 2 anos e a menininha, que é delas, né, deles natural, com 4 meses. Agora, eu fiz a live faz nem em 20 dias, vai. Não é Então nada acontece. porque isso acontece. Acontece, eu fiz a live com a menina, tá lá, tá no meu perfil. Vamos lá, gente, a próxima. Depois de quantas transferências negativas com óvulos próprios, temos indicação para ovodoação? A gente falou um pouquinho mais ou menos sobre isso, mas vamos lá responder de novo. Depois de quantas transferências negativas com óvulos próprios, temos indicação para ovodoação? Bom, se você com óvulos próprios, você fez transferência, você tem idade avançada, você fez biópsia embrionária, são embriões euploides, você já eh, Avaliou o sêmen. e aí já fez toda a pesquisa, porque o embrião euploide de uma mulher com idade avançada, ele não é tão bom quanto o embrião euploide de uma mulher mais jovem, porque tem o DNA do citoplasma, tem outras coisas que envolvem. É claro, se você tem uma idade avançada, sempre o óvulo de doadora vai oferecer uma chance maior, mas eu gosto de deixar bem claro que não é nenhuma garantia. Essas perguntas são muito complexas de você responder de pronto assim. O paciente não é umas perguntinhas, você tem que conhecer todo o universo Claro, da você não sabe a idade, você não sabe a idade do marido, você não sabe a qualidade do ambiente da mulher, o que ela já fez, né, para tentar, onde que ela está fazendo, o que ela está fazendo, enfim. paciente. Mas não tem resposta, né? Depois de quantas negativas. Se está negativo, tem que fazer o diagnóstico, não sei se melhor, né? Porque às vezes, de repente, ela tem. A gente não tem como responder, porque se tivesse assim, eu já fiz o diagnóstico, estou fazendo em tal lugar, já tentei. Mas assim, é muito aberta a pergunta, né? Exatamente. Não dá. Não dá. Então vamos lá. Nem tem alguma indicação, deixa eu entender aqui. Não tem alguma indicação, alguma contradição FIV programada para fevereiro de 2000. Não, deixa eu entender tudo. Não tem alguma contradição, não sei se é a mesma pessoa. FIV programada para fevereiro de 2026. E por saber que ajuda, estou tomando por conta. O que você está tomando por conta? Essa pergunta eu não entendi nada, eu não estou vendo ela continuidade de nada, desculpa. Não tem alguma contradição? FIV programada para fevereiro de 2026 e por saber que ajuda, estou tomando por conta. A única coisa disso que eu posso dizer é cuidado em tomar as coisas por conta, uma transferência em fevereiro, né? Também não entendi a pergunta. Mas então, bora para a próxima. Boa noite, Luli. Tudo bem? Sobre os IMOTs, se melhora para mais qualidade no esperma de fragmentação? Sim, nós usamos com frequência. E aí tem um detalhe importante. Com alguma variação de laboratório, o índice de fragmentação do sêmen normal é 16%, normal. Alguns laboratórios estimam um pouco mais. Se
Tem até 30% de fragmentação. Qual é a minha conduta? Eu peço para ele ter uma ejaculação de véspera ou duas, dependendo da sua concentração, e uso os Zymes. Ótimo. Se ele vier com uma fragmentação de 45%, o Zymes não dá conta. Aí eu tenho que fazer algum tratamento complementar para tentar abaixar aquela fragmentação para se aproximar 30%, e aí eu passo pelo Zymes e converso para fazer ejaculações uma ou duas antes. Se tiver uma concentração baixa, não dá. Então, fragmentação, Zymes excelente. Eu sempre recomendo ter uma ejaculação ou duas de véspera, se for até 30%, 31% no máximo. Mais do que isso, tem que tomar algumas condutas para reduzir, porque funciona como se tivesse um ralo desse tamanho aqui e põe um monte de coisa fragmentada. Não consegue dar conta o ralo. Então, eu ponho, sim, até 30%, 31%, vamos colocar, só Zymes e ejaculação de véspera. Mais do que isso, tem que fazer um tratamento clínico. Legal. Por que é tão grave o hiperestímulo? Essa é a última pergunta da caixinha de perguntas, hein? Aí depois tem os comentários. Porque é grave, é uma tragédia. Eu vou te falar o seguinte, eu estou muito tempo nessa vida, quando não existia congelamento de embriões e você fazia aquela injeção final, a paciente tem hiperestímulo de paciente que foi parar na UTI, ficou lá um tempão, era dramático. Então, é grave porque a paciente fica inchada, ela entra numa desidratação, hipovolemia, tem que hidratar, é um caso grave e tem que ir para a UTI. Tem caso de retorção de útero, que isso aconteceu também com a Mariana, ela comentou. Não, e a torção de ovário é do ovário, desculpa, do ovário. Isso pode acontecer. Você está com o ovário, você vai funcionando com a agulha, às vezes com o peso dele, você funciona com a agulha, ele vira. E aí, algumas vezes, você deixa em repouso, ele vai voltando ao normal, e outras vezes você tem que operar e desvirar o útero, o ovário que fica enroladinho na tuba e dá uma tremenda dor. Agora, o hiperestímulo dá ascite, falta de ar, vai até para o pulmão. Nossa, graças a Deus, depois do congelamento de óvulos e de embriões, praticamente não tenho mais ninguém com hiperestímulo. Ai, que bom. Que bom, porque realmente é um ponto muito preocupante, né? Quando as pessoas. Porque normalmente as pessoas falam para você fazer congelamento de óvulos e doar óvulos, por exemplo, as pessoas vão te dar um hiperestímulo, hormônio para isso mesmo. Só que, de repente, a clínica ou a pessoa não está preparada, ou ela quer realmente mais óvulos e vai exigir o máximo daquilo, só que Sim, tem um risco muito sério, né? Não pode usar o Vidrel, o HCG, não faça isso, aí não pode usar. Olha só. E tem muita gente que tem problema e não sabe. Essas informações para pacientes são muito importantes, gente, porque são riscos de verdade. Sérios por um procedimento que deveria ser mais tranquilo, né? E aí pode vir um trauma também, que aí vamos ver como vai ser lá na frente, né? Olha só, gente, doutor Arnaldo, continua aqui nas perguntas no comentário, o que o senhor acha? Sem querer ser antipático, eu não posso. Eu vim para cá, mas eu tenho um parto agora, vou ter que sair, estão me esperando lá, mas vamos lá. Não, se você quiser também, eu posso jogar nos comentários, te marcar e você responder depois, porque o que a gente comentou é que ia dar, a gente já está aqui, ó, a 1h10. O que você acha? Passa dois comentários, vamos em frente. Então tá, então, gente, ó, a gente vai pegar na sequência, tá? Eu vou pegar da ordem que veio, tá bom? Pra gente respondendo. Sinto o caminho do doutor Arnaldo, aqui, ó. Sinto que estou no caminho certo, com o doutor Arnaldo, verdade do amor vencerá. Com quantos anos já respondi? Essa pergunta eu não entendi. Todo útero há anos sem menstruar pode ser receptivo com medicamentos e conseguir uma gestação? Essa é a adivinha que colocou, adivinha Victória. Claro que pode, a senhora útero está pequeno, eu tenho receptoras que eu faço até 55 anos, elas são às vezes 5 anos sem menstruar, estão na menopausa, eu preparo o útero e ela engravida, sem problema nenhum.
Legal. Nenhum problema. Deixa eu ver uma outra aqui. Tem que pegar as duas. Aqui. Eu vou pegar aqui da Vanessa, tá, gente? Eu estou escolhendo duas, porque a gente combinou que vai fazer duas, e depois eu vou listar isso daqui para a gente responder. Ele vai responder nas perguntas cabeludas dele, tá? Mas a gente vai Responderei responder tudo tudo. para você. Tudo. Olha só, existe risco por conta de gravidez, de óvulos doados, de aumento de prematuridade? Não, por isso não. Eu digo assim, quem faz com óvulo doador, a maioria são pacientes com uma idade mais avançada. Precisa ter um pré-natal rigoroso. A gente faz pré-natal aqui com rigor e tem que ter todos os detalhes. E aí, eu sou muito claro, somos rigorosos com o colo do útero. Nós não temos prematuridade porque eu avalio o colo. Tem que ver se está ficando fino, se não está, vai lá para a cercagem, dá ponto. Mas isso não existe, não. Se for bem preparada e bem cuidada, sinceramente, não acontece. Então, Nós ótimo, gente, ó, respondemos as duas no comentário, respondemos todas as perguntas que vieram no Stories que eu coloquei, por isso que eu coloquei lá para vocês responderem, que a gente ia responder todas do comentário, então, dos Stories. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar todas as perguntas que estão no comentário aqui, vou mandar para o doutor Arnaldo, para o pessoal da equipe dele, elas vão organizar essas perguntas, e ele vai responder todas, tá? Ele vai responder e me marcar, e eu também publico. E a gente se compromete que vocês vão ter essas respostas, tá? Eu vou responder todos, você já sabe para mandar para aquele grupo que nós fizemos agora há pouco tempo mesmo. E a Elisiane, que você já conversou com ela, é ponta firme. Eu até brinco com ela que ela pega no meu pé demais. Eu tenho que responder porque aqui a gente vai trabalhar até sexta-feira, depois a gente encerra as atividades desse ano. Tá. Então, eu vou guardar e aí eu vou responder antes do Natal. Esse fim de semana eu vou responder. Legal. Então, gente, olha só. Primeiro, obrigada por vocês estarem aqui, pelas perguntas que vocês mandaram, foram ótimas. Doutora Arnaldo, obrigada pelo seu tempo, assim, a disponibilidade. Eu sei que você está exausto, saiu de um procedimento, já está na sequência, né? Não, é porque... E quer terminar a live com alguma mensagem? Não, eu vou falar para você só isso exatamente, porque chega essa última semana de trabalho, vira um acúmulo de coisas para resolver aqui, quem quer opera aqui, quer operar agora. Eu não opero ninguém a semana que vem, porque eu vou viajar no dia 26, então não posso, não quero operar e sair viajando, então acumulo demais, mas é assim todo ano. Mensagem é aquela que eu faço sempre. Se você precisa de óvulos doados, se você precisa de banco de sêmen, não desperdice o seu tempo achando que isso não vale a pena, porque eu calculo, pelo aquilo que eu vivo, e pelo que eu tenho certeza também, nada é tão importante é você ter uma família. E você é um espelho de uma família feliz, e a minha família também é uma família feliz, eu sou muito realizado. Então, tudo que eu puder fazer para tratar, para que as pessoas tenham suas famílias, por eu acreditar na importância de uma família, eu faço. E o óvulo é aquilo que eu falei para você, que você comentou, uma gotinha de água doce no meio do oceano. Ser mãe é muito, mas é muito mais que um órgão. Você é a prova viva disso, não tem nada a ver. A maternidade é uma coisa maravilhosa, e eu sempre ponho a maternidade muito mais que a paternidade, porque mãe é tudo para mim. Tem cada história de mãe, não vou nem falar aqui, mas as mães me emocionam quando elas vêm junto com a filha aqui e ficam me vigiando para saber se eu sou digno de atender a filha dela. Eu adoro. Ela pensa que eu não estou percebendo, mas ela está só me olhando para saber se eu mereço atender a filha dela. Aquele cuidado materno de saber todos os detalhes, eu acho o máximo. Família é uma coisa muito importante, é para isso que eu e todos os profissionais do PJ, nós trabalhamos, para formar família. Legal. E olha, eu tenho que agradecer a IPGO, a equipe toda da IPGO, todos os médicos, o doutor Rogério, a doutora Paula, todas, a Mari, a Carol, as enfermeiras, a recepcionista, toda vez com tanto carinho, assim, não só comigo, mas com as pacientes que acabam indo até vocês e que chegam para mim e falam. Então, eu fico muito feliz por esse acolhimento, por esse atendimento humanizado que vocês têm, por esse carinho que vocês têm desde do rapaz que recebe o carro, do valet ali você chega, você já tem um sorriso ali no estacionamento.
E aí você entra, você já tem uma, sabe, você já chega num lugar que você já é bem acolhido só do ambiente, assim, sabe, a capelinha que tem no café. Então, obrigada por tudo isso, doutora Arnaldo. Eu sou muito, mas muito abençoada por minha história ter se realizado na IPJOY com vocês, né? Especialmente Prazer, pelas foi suas uma mãos. alegria poder estar sempre com você, sempre te incentivando a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Então, ó, um beijo, vou deixar gravada, vou marcar vocês e vou mandar todas as perguntas mesmo. E a gente vai fazer, gente, vocês vão ver. É um trabalho bem legal que a gente está fazendo para vocês. Tá bom? Boa noite Então, para um você, beijo grande e a gente vai falando. para todos que estiveram aqui comigo me ouvindo, foi um grande prazer. Um beijo para todo mundo que estiver perto de mim e de nós todos aqui. Tá Tá bom? E bom? as meninas falavam assim: hoje vai ser com o tio Arnaldo? Então, tá bom. Um beijo. Tchau, tchau, um beijo, tchau, tchau. Tchau.